Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cardio Trials. Aqui você fica por dentro do que há de mais moderno e relevante dentro da cardiologia. Antes de começar esse vídeo, peço só que se inscrevam no canal e ative a notificação no sininho para que você ajude a crescer o canal e seja informado quando a gente for lançar um vídeo novo. Estudo Deliver. O Deliver foi apresentado recentemente no Congresso Europeu de Cardiologia do ano de 2022, com publicação simultânea no New England Journal of Medicine. Antes da gente falar especificamente do estudo, só fazendo uma breve contextualização histórica, a gente sabe que os inibidores de SGLT2, que é a classe de medicação da dapagliflozina, elas começaram uma marcha aí dentro da cardiologia há um certo tempo, uma vez que a gente sabe que a maior parte dos pacientes diabéticos, cerca de 50 a 80% desses pacientes, eles têm como morte as causas cardiovasculares. Então, a cardiologia começou a fazer uma seara nesse contexto. E, a partir daí, surgiram estudos como, inicialmente, o EMPA-REG, o estudo como o CANVAS, o estudo como o DECLARE Time 58, que avaliaram, respectivamente, a empagliflozina, a canagliflozina e a dapagliflozina em pacientes diabéticos com alto risco cardiovascular, com resultados muito bons. Isso abriu um espaço para a gente começar a avaliar, pensar em avaliar nos pacientes cardíacos, só que agora com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Então, essa classe de medicação avançou aí com estudos como o EMPAROR Reduced, que a gente avaliou a empagliflozina em pacientes com IC fração de ejeção reduzida, e com o estudo DAPA Heart Failure, que avaliou a dapagliflozina em pacientes também com IC fração de ejeção reduzida. Os resultados animadores abriram caminho para que essas medicações fossem testadas também em pacientes com IC e fração de ejeção preservadas. Ano passado foram publicados os dados do estudo EMPEROR Preserved, onde a gente avaliou aí a empagliflozina em pacientes com IC, fração de ejeção preservada, e esse ano, então, tivemos o estudo DELIVER, onde a gente avaliou, então, os resultados da dapagliflozina em pacientes com IC, fração de ejeção preservada ou levemente reduzida. Então, foi nesse contexto que foi publicado, então, esse estudo. Então, o objetivo do estudo era avaliar se a dapagliflozina reduz o risco da piora da IC ou de morte cardiovascular em pacientes com IC com fração de ejeção levemente reduzida ou preservada. O desenho do estudo foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, duplo cego, placebo controlado, e todas as análises foram feitas com o princípio Intention to Treat. Os critérios de inclusão. Então, o paciente tinha que ter acima de 40 anos, tinha uma IC estável com ou sem diabetes, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo tinha que ser maior que 40, e esses pacientes tinham que ter um BNP elevado. Os critérios de exclusão. Então, foram excluídos pacientes com diabetes tipo 1, pacientes que tinham uma taxa de filtração glomerular abaixo de 25 ml por minuto, pacientes que tinham hipertensão arterial descontrolada e pacientes com miocardiopatias infiltrativas, pacientes com miocardiopatia hipertrófica, amiloidose, pacientes que estavam na vigência de uma miocardite ou pericardite. Esses pacientes também foram excluídos. Foram randomizados, então, 6.263 pacientes, sendo que desses, 3.132 foram para a dapagliflozina e 3.131 para o placebo. No baseline, a média dos pacientes, eles tinham mais ou menos 71 anos de idade, eles tinham, na sua maioria, na verdade, 44% eram diabéticos e tinha uma maioria de hipertensos, 88% dos pacientes eram hipertensos. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo média foi de 54%. E se a gente for avaliar a classe funcional desses pacientes, 74,5% mais ou menos estavam em classe funcional 2, aí 25% estavam em classe funcional 3 e pouco menos aí que 0,5% estavam em classe funcional 4. Quanto aos resultados, a gente pode avaliar aqui no desfecho primário, que foi a avaliação composta aí de uma piora da IC, que foi classificada basicamente por necessidade de hospitalização ou necessidade de ida urgente por conta ao PS, por conta de um quadro de descompensação de IC, associado com morte cardiovascular, então foi um desfecho combinado de piora da IC mais morte cardiovascular. Nesse desfecho combinado, a gente teve, então, uma redução de risco de 18%, que teve significância estatística. Então, para o desfecho combinado, foi um estudo positivo. Se a gente for avaliar isoladamente esses desfechos, que inicialmente com uma piora da IC,
ele foi basicamente às custas desse desfecho que o estudo foi positivo na avaliação combinada, uma vez que a gente teve aqui uma redução de 21% relativa, com significância estatística. E quando a gente avalia só a morte cardiovascular, a gente percebe que, muito embora você tenha tido uma tendência aí a uma redução de morte cardiovascular nos pacientes com dapagliflozina, isso não foi estatisticamente significativo. Então, o desfecho primário, que foi o desfecho combinado, ele foi positivo basicamente às custas de uma redução da piora da IC. Então, em conclusão, a dapagliflozina reduziu o risco combinado de piora de IC e morte cardiovascular em pacientes com IC, fração de ejeção levemente reduzida ou preservada. Para mais detalhes desse estudo com uma avaliação crítica, acesse o aplicativo CardioTrials. Obrigado por assistir esse vídeo do CardioTrials. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo e também deixe seus comentários, perguntas, dúvidas e sugestões, que para a gente é super importante. Até a próxima!